Oi, gente! Meu nome é Amanda e, junto da Lara e da Maria Carolina, vamos falar nesse vídeo sobre o que são os erros inatos do metabolismo. Inicialmente, podemos separar que o próprio termo já diz bastante sobre o que ele se trata. A palavra erros remete à deficiência, inatos ao que é hereditário e metabolismo ao conjunto de processos físico-químicos que transformam substâncias dentro de um organismo. Ou seja, é a quebra de alimentos para sua transformação em energia. Então, os erros inatos são um conjunto de doenças metabólicas de caráter genético, onde o organismo não utiliza de maneira correta os componentes da alimentação. Esse termo foi cunhado pelo médico inglês Garrod há mais de 100 anos. Ele observou que uma enzima disfuncional, ou com atividade reduzida, ou até mesmo ausente, ou que sofreu alguma mutação, prejudica uma via metabólica, resultando em prejuízo para o bom funcionamento do organismo. Mas o que são enzimas? As enzimas, em sua maioria, são proteínas ou RNA com características catalíticas, ou seja, que promovem reações químicas em sistemas vivos e aumentam a velocidade dos processos metabólicos. A enzima, ao encontrar-se em alguma dessas situações, são responsáveis pelo acúmulo de grandes concentrações de substratos provenientes dos nutrientes absorvidos no processo alimentar, que, quando não metabolizados corretamente, resultam em metabólitos tóxicos que tornam-se patogênicos danosos ao sistema. Em um segundo momento, quando não há produção adequada dos produtos imprescindíveis da via metabólica, comprometendo assim o funcionamento correto do indivíduo, a ausência da enzima ou a carência de suas atividades implicam em aspectos marcantes fenotípicos, como, por exemplo, o albinismo. A respeito das doenças genéticas do metabolismo, em sua grande maioria, apresentam característica de herança autossômica recessiva, determinada por herança monogênica, ou seja, são introduzidas pelo gene recessivo proveniente da junção genômica parental. Entretanto, somado a isso, existem também as doenças do tipo autossômica dominante, ligada ao X, ou relacionadas ao DNA mitocondrial. Quanto à recessividade dos padrões de herança, geralmente estão associados às enzimas metabólicas, onde, para que haja paralisação total das atividades, faz-se necessário que o indivíduo seja homozigoto, já que este indispõe de alelos funcionais tanto paternos quanto maternos, responsáveis pela potencialização da atividade enzimática. Agora, eu vou citar alguns exemplos de erros inatos do metabolismo e dizer que, apesar de existirem muitos, grande parte deles pode ser detectada com os testes neonatais, que são os testes feitos após o nascimento do bebê, sendo eles o teste da bochechinha, que analisa diretamente o DNA e vê quais genes estão alterados e podem causar doenças. Esse pode ser feito logo após o nascimento ou em qualquer outra ocasião. Ele é realizado pela raspagem do lado interno da bochecha com um cotonete. E também o teste do pezinho, que diagnostica o desenvolvimento de doenças genéticas ou metabólicas. Esse teste é feito entre o terceiro e o quinto dia de vida da criança e é feito com gotinhas de sangue do calcanhar do bebê. O primeiro exemplo que trouxemos é a síndrome de Cushing, que consiste na produção desregulada de cortisol, fazendo com que os portadores dessa síndrome apresentem um acúmulo de gordura abdominal e também a face redonda e grande. O segundo exemplo é a fenilcetonúria, que é uma doença que resulta em um acúmulo do aminoácido fenilalanina no corpo e pode causar dificuldades intelectuais, convulsões e sintomas comportamentais. A terceira é a deficiência da biotinidase, que é uma doença em que ocorre uma depressão, ou seja, uma perda da biotina endógena, por causa da incapacidade do uso da biotina ligada às proteínas fornecidas pelos alimentos. Portadores dessa doença podem apresentar diferentes sintomas, que variam de doenças cutâneas até deficiências neurológicas. E por último, trouxemos o albinismo, que é uma desordem genética que resulta em um defeito na produção de melanina.
Isso faz com que o paciente tenha um déficit na produção desse pigmento, que dá cor aos olhos, pele e cabelo. Além disso, os portadores também podem apresentar problemas visuais, devido à modificação da estrutura e do funcionamento ocular. Essas foram as referências utilizadas e obrigada pela atenção de vocês.